Olá pessoal, boa noite, estão me ouvindo agora? Boa noite, estão me ouvindo? Estão me ouvindo pessoal? Boa noite, tudo bem? Digite 1 aí se você está me ouvindo, ok? Alô, alô pessoal, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Digite 1 aí se você está me ouvindo, isso! Opa! Vamos ver se vocês... Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estou aqui tentando consertar o som. Estão me ouvindo? Valeu então, pessoal. Muito boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Já estamos com mais de quase 800 pessoas. Então o som está ok. Vamos lá então, pessoal. Agora sim, muito boa noite. Desculpe aí pelo problema no som. Acho que foi meu microfone. Mas agora já está tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula fazendo uma breve recapitulação. E como eu falei, hoje nós vamos ter um conteúdo muito especial. Nós vamos, como coloquei ontem, na aula de ontem, nós estamos criando aqui uma estrutura. Nós estamos começando a entender as peças do jogo da alta performance, do desempenho extraordinário. Nós tivemos 2 aulas recém, nós vamos ter mais 15 com a de hoje. Então o que nós vimos na primeira e na segunda aula? Nós vimos que o sucesso iguala o poder pessoal, nós vimos que o poder pessoal iguala a aptidão e atitude, colocamos a atitude em stand-by e nós dedicamos para a aptidão. Stand-by é nós damos uma pause para que a gente possa olhar primeiro para a questão da aptidão. Então nós falamos da lei da tripla convergência, onde nós falamos do talento natural, da paixão e da renda. Isso é a tripla convergência e é no ponto onde esses 3 elementos, esses 3 fatores convergem, que você cria o seu propósito definido. Então, o propósito definido, nós vimos também que é uma coisa muito simples, é uma coisa a qual você se propõe. Você se propõe durante a vida inteira a ajudar pessoas que têm problema no ouvido. Você se propõe a vida inteira a auxiliar pessoas que têm problema X. Então, o propósito definido é uma coisa muito simples, é algo que você quer colaborar, que você quer contribuir com o seu trabalho. Uma vez que você definiu esse propósito, e nós vamos voltar para o conceito de propósito mais tarde, porque, como eu falei, nós estamos criando, ou melhor, reconhecendo as peças do jogo. Depois nós vamos começar a jogar. Aí, quando você tem um propósito definido, você precisa criar um mantra em torno desse propósito. Lembram ontem os exemplos que eu dei? Eu dei o exemplo da Gisele Bündchen, eu dei o exemplo do Paulo Coelho, eu dei o exemplo... Vou desligar os comentários aí, tá, pessoal? Então, eu dei o exemplo do Paulo Coelho, da Gisele Bündchen, eu dei o exemplo da Southwest Airlines, que você precisa criar um mantra que vai servir como âncora, onde você vai ancorar as suas escolhas, as suas decisões no dia a dia. Uma vez que você tem um mantra definido, tipo, eu quero ser a top número 1 do planeta, ou eu quero ser um escritor conhecido e respeitado e lido no mundo inteiro, aí você tem que criar o foco, hiperfoco. Como você faz isso? Você define uma prioridade, lógico que essa prioridade é o seu propósito definido, aí você gerencia seu tempo, sua energia, suas relações sociais, seu capital intelectual, que é a criatividade, imaginação, inteligência, todas essas coisas fantásticas, e o seu capital financeiro. Você gerencia tudo isso em torno da sua prioridade. Porque agora você tem algo onde ancorar a sua energia, onde ancorar o seu tempo, onde ancorar suas relações sociais. Então é importante você indo compreendendo e desenhando esse mapa no seu caderno,
Você vai desenhando isso do jeito como eu vou mostrando, porque depois nós vamos voltar e nós vamos ver como cada um desses elementos se enquadra, se aplica na sua vida. Depois nós vamos preencher esse quebra-cabeça com a sua realidade particular. Aí nós vimos também as 4 mentalidades que compõem a inteligência prática, que é um dos principais requisitos para você ter desempenhos e resultados extraordinários, que é, recapitulando, só a mentalidade filosófica, a mentalidade de cenário, a mentalidade de ação e a mentalidade estratégica. Então isso, até aqui, nós vimos. Até aqui. Então agora nós vamos falar sobre o conteúdo de hoje. Prepare as turbinas, papel, caneta, tá? Prepare o copo d'água. Se você não tem isso, vá lá buscar. Eu também vou tomar aqui uma aguinha. Mas eu quero de novo que você convide aqueles 10 amigos seus, tá? Eu estou dando um conteúdo extraordinário para vocês. Isso aqui tem gente que cobra 2, 3 mil reais por um curso e não entrega tanto quanto eu estou entregando nessas aulas para vocês. Eu quero que você convide os seus amigos para que eles não fiquem de fora. Então mande aquele aviãozinho que tem aqui embaixo, mande ele para no mínimo 10 pessoas enquanto tomo minha água e depois eu vou fazer uma breve introdução ao que nós vamos trabalhar hoje, ok? Enquanto isso também dou uma olhada se está tudo ok aqui. Tá mandando? Manda lá, manda. Vamos lá, manda. Aviãozinho, clica, vai abrir lá e você manda para os seus amigos, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes que são problemas muito sérios na vida das pessoas. Então, quais são esses pontos? Medo. Não adianta você criar toda uma estrutura como você criou, como nós estamos criando, se você não superar os seus medos. Então hoje nós vamos aprender como fazer isso. Depois nós vamos falar sobre a dor. O que é a dor? Como você lida com a dor? Porque para enfrentar os medos você tem que enfrentar a dor também. Como você vai enfrentar as adversidades que vão surgir no seu dia a dia? Em outras palavras, o que nós vamos ver hoje, como você vai enfrentar as dificuldades, os obstáculos dos primeiros passos. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, elas até sabem o que elas querem. Elas até têm mais ou menos claro o seu plano de vida. Mas o que acontece? Elas se sentem inseguras, elas se sentem amedrontadas, elas se sentem ansiosas demais para dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que talvez você esteja se sentindo assim agora. E se você não se sente assim agora, é porque você ainda não tomou a decisão de dar o primeiro passo. E toda jornada de 1000 milhas começa com a primeira milha, com o primeiro passo. E como é que você vai dar esse primeiro passo? E vou te já alertando, esse primeiro passo é o mais difícil, é o mais complexo. Por quê? Porque é a mesma coisa como quando você solta um foguete espacial, ou mesmo um avião quando ele aterrissa. A maior parte do combustível, por exemplo, numa numa nave espacial, 80% do combustível é gasto para romper a gravidade. E a mesma coisa acontece com a gente, quando a gente começa um projeto novo, quando a gente começa uma jornada nova, a primeira milha vai te roubar a maior carga de energia. E como você vai enfrentar isso? Falando em enfrentar, não tem aqueles dias em que tudo dá errado? Não tem? Você já deve ter tido aquele dia em que tudo que você faz se torna um problema. Pois é, eu vou te dizer que hoje é um dia assim para mim.
tudo dá errado. Comecei a live, o som não funcionou, corrigi o som, agora o ar-condicionado pifou, não sei o que deu, desligou. Eu estou numa cidade aqui no Brasil, no Nordeste, um calor, e eu estou numa sala fechada, sem ar-condicionado, eu não posso parar a live para ir consertar o ar ou ver o que aconteceu com o ar. Mas parou, está ali quietinho. Então o que acontece? São essas coisas. Eu estou até dizendo porque se daqui a pouco eu começar a suar, mas eu não vou ficar alterado, eu posso me focar em duas coisas nesse momento. E vai ali a primeira lição, aprenda isso. Eu aprendi isso uma vez com um cara que foi comigo numa reunião muito importante. Numa reunião assim só de bilionários. E ele estava quando ele viu, ele estava com o paletó dele, tinha aberto aqui a costura, ele estava com um buraco desse tamanho no paletó. E aí ele disse, poxa vida, vou chegar assim com esse paletó rasgado. Aí ele disse, sabe uma coisa, eu vou ir com ele mesmo, porque eu tenho duas coisas para me focar. Ou eu me foco no paletó, ou eu me foco nas pessoas. E ele se focou nas pessoas, ninguém percebeu. Então, eu tenho duas opções. Quando essas coisas acontecem, a gente tem que ter a naturalidade. Ou eu posso me focar nas coisas que estão dando errado, ou eu vou tocar em frente, entregar o melhor conteúdo, essa vai ser a melhor live de todas, porque eu não vou me deixar abalar pelas coisas externas. Aprenda isso, que isso é muito importante. Esses dias vão acontecer na sua vida. Então, o que acontece? O que é o medo, na verdade? Pense o seguinte, todos nós, eu, você, todo mundo, nós nascemos num mundo de infinitas possibilidades, certo? Se você olhar à sua volta, você tem infinitas possibilidades, você pode fazer qualquer coisa, isso desde que você nasceu, desde que você criou a consciência, o poder de escolha, o discernimento, você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, você, quando eu pedir para você convidar as 10 pessoas, você pode simplesmente ter decidido, não vou fazer isso. Você pode ter convidado 20, você pode ter convidado só 5. Você pode desligar a live agora, alguém pode te chamar e você pode dizer, não, eu vou ficar aqui, vou terminar de assistir a live. Você pode se divorciar amanhã, você pode casar amanhã, você pode comprar uma passagem, ir para algum lugar. Se você não tem dinheiro, você pode pedir dinheiro emprestado, você pode assaltar um banco. Quer dizer, eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou dizendo que nós nascemos num mundo de infinitas possibilidades. Todos nós temos infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades de fazer uma escolha. Mas se nós temos infinitas possibilidades de fazer escolhas, por que nós escolhemos viver uma vida tão pequena? Eu não sei se a sua vida é pequena, mas certamente você gostaria de ter uma vida melhor, de ter algumas coisas melhores na sua vida. Não é assim? A gente sempre gostaria de ter alguma coisa e a gente se resigna ao que tem. Por que nós fazemos esse tipo de escolha? Acontece que no período em que nós crescemos, na medida em que nós vamos crescendo, nós temos aqueles sonhos bonitos, nós falamos coisas do que nós gostaríamos de ser, e aos poucos as pessoas começam a debochar de nós, dos nossos sonhos, a dizer que nós não somos capazes. E a gente até tenta, mas a gente tropeça. E quando a gente tropeça, as pessoas apontam o dedo, dão risada da nossa cara. E o que acontece? A gente percebe uma coisa que se chama dor. O que é a dor? A gente tem medo da dor. Por quê? Porque quando a gente é humilhado, quando a gente é rejeitado, quando a gente sofre bullying, essas coisas, a gente sofre. Isso dói. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tenta e não consegue, isso dói. Por isso as crianças muitas vezes voltam da escola chorando, porque a amiguinha disse isso, o amiguinho disse aquilo, porque dói. E o que acontece? A gente percebe, em algum momento da nossa vida,
que se a gente sonhar grande, a gente precisa tentar coisas grandes. E se a gente tentar coisas grandes, a gente vai tropeçar. E se a gente tropeçar, vai doer. E aí a gente se fecha dentro de uma pequena zona, que é a nossa zona de conforto. A gente se fecha aqui dentro e a gente não percebe, ou a gente até percebe, mas a gente não percebe uma coisa, que a gente está aqui nessa zona de conforto, se protegendo da dor. Essa dor que na verdade se chama medo. É o medo de não sofrer que nos impede de viver a vida que nós gostaríamos de viver. Porque nós vivemos aqui dentro da zona de conforto, protegidos da dor. Pense em quantas coisas você deixa de fazer por medo da opinião alheia. E por que você tem medo da opinião alheia? Porque a opinião alheia lhe machuca, dói. Pense naquele vendedor que tem medo de fazer a ligação para o cliente porque talvez o cliente vá dizer não. Qual é o problema se ele disser não? O problema é que, para quem faz a ligação, o não parece uma rejeição. E uma rejeição, a gente aprendeu isso na infância, dói. Então, a gente não quer sofrer rejeição. Por quê? Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer ter dor. Então, todos os medos, na verdade, elas são medo de uma única coisa, medo da dor. E a gente não percebe uma coisa pior ainda, que quando a gente foge da dor, quando a gente tenta viver aqui dentro, e veja que os nossos sonhos, eles não estão na zona de conforto. Os nossos sonhos, eles estão aonde? Eles estão lá fora, no mundo da infinita possibilidade. Mas a gente não escolhe essas infinitas possibilidades porque aí a gente tem que enfrentar o medo, a dor. E a gente prefere então ficar na zona de conforto, mentindo para nós, se enganando, contando historinha para não precisar enfrentar o medo. Só que o que a gente não percebe é que aqui dentro a gente sofre muito mais. Essa é a causa da ansiedade. Essa é a causa da depressão. O que é uma depressão? A depressão é quando você perde as esperanças. Quando tudo que você olha perdeu o sentido. Quando o colorido do mundo se torna cinza. E aí você se enclausura ainda mais. Você se enclausura dentro de um ponto escuro e você não aceita nenhuma outra realidade. Então, estou começando nossa live hoje falando sobre medo. E nós vamos destrinchar isso ao longo dessa aula. E você vai sair dessa aula, eu te prometo assim, ufa, aliviada. Por quê? Porque você vai tirar toda uma carga de bagagem desnecessária. Você vai soltar as algemas dos seus braços, das suas pernas, e você vai começar a olhar a vida com uma outra perspectiva, porque perspectiva é tudo. Quando você vê o mundo de uma perspectiva, de uma prisão, de uma clausura, onde você está constantemente olhando para as coisas boas lá fora, porque o teu sonho ele está aqui fora, e você está olhando para o seu sonho lá fora, mas você está enclausurado aqui numa jaula que você mesma construiu, uma jaula cujas grades são invisíveis, mas elas não te deixam sair. O mundo se torna angustiante. Não é assim? O mundo se torna um peso, uma angústia, uma revolta, uma ansiedade, e você diz, por que só eu? E você olha para as outras pessoas, e como você não percebe essa grade, como você não percebe essa nuvem que te prende, você acha que tem alguma coisa errada com você, porque as outras pessoas elas andam livremente
no caminho das infinitas possibilidades. Esses são os poucos que fazem isso, os 5%, mas você vai chegar lá. Então, o que acontece? Como é que você rompe? Como é que você rompe essa barreira? Primeira coisa que você precisa entender um pouco o que é o medo. Vamos falar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, se você analisar, existem dois tipos de medos. Um é um medo lúcido. É um medo normal, é um medo saudável. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a gente mora, lá a gente mora perto do Yellowstone e do Grand Teton, que são parques, reservas, onde tem muitos animais selvagens, muitos ursos. Todo ano, no mínimo, uma pessoa é atacada e morta por um urso, os grizzly bears. E a gente vai passear lá bastante. E toda vez que nós vamos para lá, eu tenho medo de urso. E minha esposa mais ainda. Lógico, eu não digo para ela que eu tenho medo. Na hora do passeio eu fico bancando o valentão. Mas eu tenho muito medo de urso, porque se eu enxergasse o urso, tudo bem, mas a gente faz trilha no meio do mato, no meio das rochas, no meio das montanhas, e o urso às vezes está lá com os filhotes, e ele, por um instinto natural, ele pode atacar. Então, eu tenho medo de urso. Esse é um medo normal, esse é um medo saudável. Medo da escuridão, às vezes, medo de altura. A gente vai muito no Grand Canyon, fazer meditação, e aí eu vejo as pessoas vão até ali, tem um abismo, mas vão até na pontinha da rocha para tirar fotos. Eu fico só com medo de ver as pessoas se aproximando tanto. Então, esse é um medo saudável, é um medo lúcido. E esse medo não é o problema. Agora, tem um outro medo, que é uma doença. Que medo é esse? É a proteção psicológica de si mesmo. Preste atenção, é a proteção psicológica de si mesmo. É o desejo de estar sempre seguro. O desejo de estar sempre seguro é uma doença. Por quê? Porque é isso que gera medo. E uma mente que busca segurança o tempo todo, ela se atrofia. Ela se torna débil, ela se torna fraca, ela morre. Por quê? Porque não existe segurança na vida. As coisas na vida, elas são transitórias. Então, se você busca a segurança, você se atrofia, você entra naquele pequeno círculo que nós mostramos antes, do círculo na zona de conforto. E o que acontece com você? Você cada vez mais se fecha nessa pequena concha. Então, o que acontece? Você vai se atrofiando. É como um músculo que você não usa. Então, o que é o medo? Esse medo que é a doença psicológica, que é a proteção psicológica de nós mesmos. Lembra que eu disse que a gente não sai da zona de conforto porque a gente tem medo da dor, tem medo do sofrimento? Pois é, a gente fica na zona de conforto para se proteger psicologicamente dessa dor. Então, o medo do que eu estou falando não é desse medo lúcido, desse medo saudável, desse medo instintivo. Eu estou falando do medo que é uma doença, que é a proteção psicológica de si mesmo. E eu quero ver se eu consigo fazer com que você entenda esse medo e assim você acabe se libertando dele. Então, o que é, na verdade, esse medo? Por que nós temos esse medo? Pense comigo, vamos raciocinar aqui um pouco. O medo, na verdade, se você pensar, você nunca tem medo do passado. Você não tem medo do passado. O seu medo, ele sempre diz respeito ao futuro. Aí você vai me dizer, não, eu tenho medo do passado. Aí eu vou te perguntar, mas que medo você sente?
Aí você vai dizer, porque uma coisa aconteceu lá. Então você não tem medo daquilo que aconteceu. Você tem medo que aquilo que aconteceu possa vir a se repetir. Possa acontecer de novo. Quando? No futuro. E é por isso que você se esconde dentro da zona de conforto. Então, premissa número 1. O medo, ele sempre diz respeito ao futuro. Então, você está aqui no presente e você tem medo do futuro. Mas você tem medo do futuro? Não. Você não tem medo do futuro. Do que você tem medo? Você tem medo da incerteza do futuro. Certo? Você tem medo somente de uma coisa, da incerteza. Vamos pensar sobre isso. Por que você não age? Por que você não sai da zona de conforto? Porque você tem medo do que pode acontecer. Por que o vendedor não liga para a pessoa, para o cliente? Porque ele tem medo que talvez vá acontecer uma rejeição. Por que você não vai atrás daquele seu sonho? Porque você tem medo que talvez você não consiga realizá-lo. Por que você tem medo? Mas aí eu te pergunto, e você está feliz aqui no presente? Não, você não está feliz. Por quê? Porque seu pensamento está naquilo que você quer. Mas você também não age. Por que você não age? Então veja o seguinte, o presente, embora infeliz, embora frustrante, embora apertado naquela zona de conforto, que é um grande desconforto, ela é uma coisa certa. O que é uma coisa certa? Ela é um fato. Você conhece a sua realidade. A sua realidade é um fato, certo? E o que acontece? O que é o futuro? O futuro é só uma opinião. Você não tem certeza sobre o futuro, porque o futuro é uma incerteza. Você não pode ter nunca certeza a respeito do futuro. Você nem sabe se o sol vai nascer amanhã de manhã. Mas o sol vai nascer. Por que você acha isso? Porque nasceu todos os dias. Mas quem sabe um dia ele simplesmente não nasce. E daí? Mas a gente não tem certeza de nada no futuro. Então o futuro é uma opinião, é uma ideia que você tem. Certo? Então o que acontece? É uma ficção. Uma ideia fictícia. É uma ficção que você não sabe se é real ou não. Então, por que você prefere ficar com a coisa certa, com o fato? Porque, na verdade, a sua mente, ela consegue lidar com o fato. Mesmo sendo ruim, você consegue lidar com ele. Você pode lidar com o fato. Agora, você não pode lidar com uma opinião. Por quê? Porque uma opinião, ela na verdade nem existe. Ela muda, não é uma coisa concreta. Então você fica oscilando entre uma coisa e outra. Então, o que é o medo na verdade? O medo, ele sempre é esse movimento do certo para o incerto. E aí você se agarra no certo, porque com o certo você sabe que você pode lidar, porque isso é uma coisa concreta, o presente. Mas com o futuro não. E aí você fica, esse movimento aqui, esse é o medo. Só que esse movimento, ele não existe em lugar algum, exceto na sua mente. É a sua mente, porque o tempo futuro, tanto quanto passado, nós vamos ver isso numa aula adiante, ele na verdade não existe. O futuro, ele é uma criação da sua mente. O passado também é uma criação da sua mente. Não, mas existem fatos no passado. Sim, mas esses fatos não existem mais. O que existe é a sua percepção mental sobre esses fatos. E você se engana achando que a sua percepção mental dos fatos são os fatos. Não são. É só uma percepção e eles também mudam. Por exemplo, se você lembrar de uma coisa triste que aconteceu no passado e você estiver muito feliz,
a sua percepção, ela não vai ser tão impactante que quando você lembrar essa coisa triste, quando você estiver triste. Aí você entristece muito mais, porque a sua percepção, ela é intensificada pelo seu estado emocional do presente. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Isso é um pouco complexo, eu preciso fazer os gráficos, que aí você vai entender direitinho. Então, o que você entendeu aqui? O que nós vimos até aqui? Nós vimos o seguinte, que o medo, na verdade, ele não existe. O medo, ele sempre é uma interpretação, ele é uma opinião que você tem a respeito do futuro. Só isso. Então, como é que você se liberta do medo? Vou usar uma metáfora, por exemplo. Aqui está você, tá? O medo é como se ele fosse uma sombra. Ele não vai te abandonar. E aí, o que você faz? Você pega, como é que você foge da sombra? A única maneira de você fugir da sombra é você se esconder no escuro. E é isso que você faz. Para fugir do medo, você se esconde dentro da sua zona de conforto. E o que é uma zona de conforto? A zona de conforto é um estado onde você se sente confortável. São coisas que um dia você também tinha medo de fazer, mas você fez, e por fazê-las, elas se tornaram algo confortável. É como andar de bicicleta. Nas primeiras vezes que você anda de bicicleta, isso é tremendamente desconfortável. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que na medida que você aprende a andar, o desconfortável se torna o confortável. Andar de bicicleta se torna divertido, você sente aquela brisa batendo no rosto, coisa que antes, quando você aprendia a andar, você não percebia. Então, como você se liberta do medo? Existe um único modo de aceitar o medo. Nunca mais tente de aceitar o medo, não, de vencer o medo. Nunca mais tente encontrar fórmulas, técnicas para se libertar do medo. Eu já li tudo o que existe sobre o medo, já estudei profundamente um dos maiores conhecedores do medo. E não existe modo de você se libertar do medo. A única coisa que você pode fazer, e eu quero que você faça isso agora, é você aceita o medo. Ok, eu tenho medo. Pronto. Eu tenho medo. Porque a maioria de nós não aceita o medo. A maioria de nós foge do medo. A gente inventa desculpas racionais para justificar por que a gente... Esse é o nosso grande problema. Então, a partir de hoje, você aceita que você está com medo, que você se esconde na zona de conforto por medo, que aí você vai mudar radicalmente. Eu vou te mostrar agora por que você vai abandonar o medo hoje. Que eu estudei muito e eu entendi que existem dois tipos de pessoas. Umas são as consumidoras e as outras são as criadoras. O que é uma pessoa consumidora? Que consome? Consome o quê? Tudo o que ela enxerga, ela consome. Então, se você é um consumidor obsessivo, você não pode ver uma coisa que você consome ela, quer dizer, você compra ela para você. Existem pessoas assim também na vida. O que acontece? Elas vivem aqui, dentro da zona de conforto delas, elas vivem aqui, e o que acontece? Aqui está a zona de conforto delas. E elas também, porque todo mundo tem sonho, elas também têm sonhos. Então, o que acontece com o consumidor? O consumidor, ele está aqui, ele tem sonho. Aí ele tem o sonho dele, e o sonho sempre está onde? Ele está fora, lá no mundo das infinitas possibilidades. E essa pessoa está onde? Ela está dentro da zona de conforto. E aí, ela decide que agora ela vai
ir em direção do sonho dela. Para ir em direção ao sonho dela, o que ela precisa fazer? Ela precisa sair da zona de conforto. Quando ela sai da zona de conforto, o que acontece? A primeira coisa que acontece, ela vai encontrar uma coisa chamada adversidade. O que é adversidade? É uma coisa adversa que quando ela estava aqui, ela não imaginou que isso ia estar no caminho dela e do sonho. Então ela chega aqui e ela faz a primeira tentativa e aí ela diz o seguinte, hoje eu não posso, por quê? Porque eu tenho um médico, hoje eu não posso porque eu até tentei, mas não deu certo. O que ela faz? Diante da adversidade, ela consome essa adversidade. Por pior que seja, por melhor que seja, hoje eu estou com dor de cabeça. Então, a adversidade, muitas vezes, é justamente o medo, a incerteza, a insegurança, mas ela nunca vai te dizer, eu não fui fazer isso porque eu tinha medo. Ela vai arrumar uma desculpa, ela vai comprar a adversidade dela e o que ela vai fazer? Assim que ela encontrar essa adversidade, ela vai voltar para onde? Ela vai voltar para dentro da zona de conforto dela. Por que nós gostamos, e pensa se isso não acontece muito com a gente, por que a gente gosta tanto da nossa zona de conforto? Porque é aqui que se encontra o grande mal do século, que é a gratificação imediata. Porque se essa pessoa fosse ficar aqui na adversidade, ela ia ter que pagar um preço para enfrentar essa adversidade, mas ela não quer pagar o preço. Ela quer ficar ali na zona confortável, enfrentar o medo. Ela não quer enfrentar, não quer sentir dor. Ela foge da dor porque ela quer a gratificação imediata. Então o que acontece? Quando você volta para a sua zona de conforto, você abdica do teu sonho? Não mesmo. Você continua sonhando, você tem o seu sonho, você quer aquilo. Pensa se isso não está acontecendo de repente contigo ou com uma pessoa que você conhece. Ela continua querendo o sonho, mas ela não enfrenta a adversidade. Então o que ela faz? Ela resolve essa equação como? Ela simplesmente se ilude. Nós, seres humanos, somos campeões em se iludir. Se ilude com o quê? Que alguma coisa vai acontecer que vai realizar o sonho dela. Algum dia vai acontecer. Se Deus quiser. Frase predileta dessas pessoas. Se Deus quiser, e Deus quer, vai acontecer. Quer dizer, elas acreditam, e não estou dizendo que Deus é uma pílula mágica, eu estou dizendo que eles estão usando, nem fé não tem, elas estão usando essa desculpa porque elas compraram a adversidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma coisa que eu chamo de pílula mágica. Elas acreditam que vai aparecer uma pílula mágica e vai realizar o sonho delas. A pílula mágica é uma coisa que ela acredita que mesmo sem pagar o preço vai realizar o sonho dela. Só que os anos vão passando e essa pessoa percebe que essa pílula mágica ela se iludiu. A pessoa percebe que ela mentiu para ela. E o que acontece quando uma outra pessoa mente para você? Essa pessoa perde a moral contigo. Você não confia mais nela. E quando você percebe que essa pílula mágica não existe, que você mentiu para você mesmo, que você se enganou, que você se iludiu, que você usou todo tipo de desculpa para não pagar o preço, você também cai a sua confiança para desistir em você mesmo, você não tem mais moral, cai na desmoralização contigo mesma, certo? Você cai contigo mesmo, você agora está desmoralizado.
Por quê? Porque você mentiu, você enganou, você se iludiu, você contou muita historinha e chega um momento que isso acontece, infelizmente. Se ainda não aconteceu com você, se você está vendo algum sinal da sua vida nessa... Desculpe. Está vendo algum sinal da sua vida nessa história? E você ainda não caiu na desmoralização, não deixe isso acontecer. E eu vou te mostrar até o final dessa live como você vai mudar isso. Agora você está na desmoralização, ou essa pessoa está na desmoralização. O que ela faz? Ela tem que achar uma saída. E essa saída, geralmente, são duas coisas. Ou ela cai em depressão, ela fica uma pessoa muito triste, deprimida, infeliz, ou ela busca compensação. O que é compensação? A compensação é você busca fugas. Algumas pessoas buscam a compensação nas drogas, outros no sexo, na pornografia, no álcool. Uns arrumam uma amante ou um amante para criar alguma emoção e para tentar recuperar a sua moral. Então tudo isso acontece por quê? Porque você não enfrenta a sua adversidade. Você quer toda hora a gratificação imediata. E quando você busca a gratificação imediata, quando você não quer pagar o preço, você vai pagar o preço depois, certo? Você vai acabar pagando o preço aqui, na frente. Então, qual é a saída? Como os criadores agem? O criador, assim como... Eu só vou olhar se... Estou sozinho em casa hoje, só vou olhar se estamos ainda assim, estamos ao vivo. Como o Criador age? O Criador ele está na mesma situação, certo? Ele está na zona de conforto, porque todos nós temos uma zona de conforto. Então, o Criador ele também está numa zona de conforto. Ele também tem um sonho. E o que acontece? Quando ele sai da zona de conforto dele, o Criador, qual é a primeira coisa que aparece na frente? A adversidade. Só que o que acontece com o Criador? Diferente do consumidor, ele enfrenta essa adversidade. Ele fica dias aqui dentro dessa adversidade tentando superá-la. E lógico, é sofrido às vezes para ele. Mas o que acontece quando ele sai da adversidade? Quando ele chega do outro lado, ele está mais fraco ou mais forte? Está mais forte. E o que acontece quando ele sai do outro lado? Ele segue andando em direção ao seu sonho. E o que acontece? Em algum momento, logo vai aparecer uma outra adversidade. E o que acontece quando o Criador se vê de novo diante da adversidade? Ele fica aqui. Ele cria alternativas, por isso ele é criador, ele cria um caminho entre a adversidade e quando ele sai aqui, o que acontece? Se torna mais forte. E o que acontece? Ele segue andando e o que vai aparecer? Uma adversidade. E o que ele faz? Ele fica, cria alternativas e ele passa a adversidade. E assim, até ele desenvolver o poder pessoal que vai levar ele ao sonho. Então, qual é a lição que a gente pode tirar disso? A lição é que o Criador, ele percebe que existe um propósito na própria adversidade. E esse propósito é tornar ele mais forte. O propósito das adversidades, e aí eu quero que você vire a chave, vire o mindset. A dificuldade que você tem na vida
ela é falta de preparo. E se você encarar essa dificuldade, essa é a oportunidade para você se preparar, para realizar o seu sonho. Então, nunca compre as adversidades. Sempre crie alternativas para passar por elas. Como isso funciona na prática? Vamos dar um exemplo prático, bem rapidinho, para isso fixar bem. Vamos lá, então. Vamos supor que você esteja aqui e você esteja bem gordinho ou gordinha e você está aqui na sua zona de conforto, comendo, tomando Coca-Cola. Você tem um sonho. Qual é o sonho? O sonho é se tornar bem magrinho, fortinho, malhadinho, recuperar a sua saúde física, a sua resistência física. Então, esse é o sonho. O que acontece com o consumidor? Ok, vou começar regime segunda-feira. Okay. Quando você começa o regime, qual é a primeira coisa que vai aparecer? A adversidade. E o que é a adversidade nesse caso? É o docinho, é o bolo, é aquela coisa que você vai se deparar com isso. E você já está 3 dias de regime sem comer nada. E aí você olha para aquele bolo e diz, só hoje. Quer dizer, você come o docinho, você volta para a sua zona de conforto porque você quer a gratificação imediata. E como é que você se sente? Você se sente bem? Não. É o remorso, é o ressentimento. E aí você volta a fazer de novo, mas você já de ser um consumidor. E aí chega o momento que você simplesmente vai e você quer deixar de ser magrinho? Não. Você acredita que uma pílula mágica vai fazer com que você emagreça. Quando você descobrir que a pílula mágica não acontece, você cai na desmoralização. Aí você começa a comer mais ainda, e você começa a inventar desculpa, dizer isso não funciona, isso, aquilo, e você daqui a pouco cai na desmoralização consigo mesmo, e as consequências nós vimos. Como seria com o Criador? A mesma coisa, ele chega até aqui, só que ele passa, e como ele se sente aqui, muito mais forte. Aí ele vem de novo, até chegar aqui. Então isso acontece assim em todas as áreas da nossa vida. E você precisa se conscientizar que a adversidade é sua amiga, é sua aliada. Até porque quando você pensa, por exemplo, no seu propósito de vida, ele sempre está onde? Ele sempre está fora da sua zona de conforto. E entre você e o seu propósito, existe a zona do medo. E o que acontece? Você lembra que o propósito é o seu sonho, é aquilo que você quer realizar. E isso está no mundo das infinitas possibilidades. E o que acontece? Se você ficar só olhando para isso, nada vai acontecer. E lembre que todas as impossibilidades que você cria, tudo isso está no mundo das incertezas. Por quê? Porque você não tem certeza nenhuma de que vai ser assim ou vai ser assado. E você tem que ter consciência que entre você e entre o seu propósito definido, vai haver muitas adversidades. Mas as adversidades também existem aqui dentro da zona de conforto. Porque o que você não percebe é que quando você foge do medo, você se esconde dentro de uma vida medíocre. E isso é a pior de todas as dores. É a pior dor que você pode sentir, é chegar no fim da sua vida e você vê para opinião, por causa de uma ideia que você carrega na sua mente. Eu estou te dizendo isso porque não existe maneira de você se libertar do medo. O que existe é o seguinte: de conforto.
E entre a sua zona de conforto e a zona do medo, aqui nessa zona pequena, existe uma coisa chamada zona da aprendizagem. E o que é essa zona da aprendizagem? A zona da aprendizagem é justamente a zona da adversidade, onde você vai aprender a superar tudo que você precisa superar para alcançar o seu propósito. E isso é uma coisa fantástica, uma coisa extraordinária para você fazer. Por quê? Porque o que eu quero que você faça a partir de hoje, comece a dar pequenos passos da sua zona de conforto. Comece a fazer alguma coisinha desconfortável todos os dias, porque isso vai te jogar na zona da aprendizagem. E o interessante é o seguinte, que na medida que você vai avançando da zona do medo, aqui você fica parado, ao invés de ficar dentro da sua zona de conforto, você fica parado, aqui está a sua zona de conforto, e você fica parado aqui dentro da própria zona do medo. Na zona do medo que existe essa pequena penumbra, essa pequena camada que é a zona da aprendizagem. Aprender sempre cria medo. Você sabia disso? Eu aprendi a mergulhar. Nas primeiras vezes que eu mergulhei, parecia que eu era claustrofóbico. Lá embaixo, mas profundo, no meio dos peixes, entre as rochas, aparecia cada monstro na minha cabeça e não tinha nada, só peixinho colorido. Mas e quem poderia me garantir que atrás daquela pedra não tinha um tubarão? Não tinha, era coisa da minha cabeça, a incerteza, a opinião, a ideia. E isso me causava medo, que eu queria voltar. Só que hoje eu entendo que isso não é uma ameaça. Por quê? Porque quando você age aqui na zona da aprendizagem, a sua zona de conforto, ela se expande. E aí vai chegar o dia, esse dia vai chegar e vai estar bem mais próximo do que está hoje, que a sua zona de conforto, as coisas nas quais você se sente confortável, é gigantesca. A zona do medo, ela desaparece. Você vai ter uma zona da aprendizagem que vai se mesclar com as infinitas, com a zona com o mundo das infinitas possibilidades. E aí você vai criar na sua vida exatamente aquilo que você quer, porque o medo não vai mais ser um problema. Então, a lição, aceite o medo. Aceite. Ah, eu tenho medo, mas eu vou fazer igual. Você tem que dar pequenos passos. Imagina se uma criancinha, quando ela aprende a caminhar, quando ela dá os primeiros passos, e que se ela caísse, ela tivesse a mente que nós temos e ela se convencesse de que caminhar é perigoso, que ela pode quebrar as pernas, quebrar os braços, quebrar a cabeça, e ela parasse de caminhar. Ela ficaria naquela zona de conforto que é o berçário dela. Mas se ela tivesse a mente que eu e você temos, talvez ela nem ia sair do ventre da mãe. Porque que coisa mais perigosa é você sair do ventre e se jogar, se lançar num mundo tenebroso, que você não conhece, que tem frio, que tem calor, que tem mosca, que tem tudo que tipo de animal perigoso. Então o que acontece? Só que a criança, ela não tem medo, porque ela não age com a mente, ela age com o instinto. Então eu tinha prometido para vocês ontem de noite que eu ia falar dos níveis de consciência. E eu posterguei isso para amanhã porque eu achei que você teria que ter essa noção antes. A noção do mundo das infinitas possibilidades. A noção da zona de conforto, do medo, da nossa relação, da gratificação imediata. Porque tudo isso é a única coisa que te mantém afastado do teu sonho real. Então, o nosso desafio está de pé. Os três livros para você sair da sua zona de conforto, para você gravar o primeiro vídeo dos seus stories falando desses 3 livros.
Tire a cabeça da sua conchinha, mostre. Vamos ver o que vai acontecer. Pequenos passos fora da zona de conforto. Pessoal, muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Amanhã nós vamos nos aventurar numa aventura muito emocionante, que é os níveis de consciência e como isso impacta a ideia que você tem sobre você, sobre o mundo e sobre o seu futuro. Eu vejo você amanhã, ok? Muito obrigado mais uma vez.